Não reparem, hoje eu estou fazendo um teste aí de projeção desse programa, mas acredito que vai dar tudo certo, tá bom? Os meninos estão se preparando para a gente cantar também. Nós estamos entrando nesse período, né, que a gente chama de quaresma. É importante que você desvincule esse nome do catolicismo romano como se fosse uma possessão do romanismo, a ideia da quaresma. A quaresma foi aquele período de tempo, considerado o período de tempo que Jesus, né, caminha ali na direção da cruz. No cristianismo, esta época é considerado como uma época oportuna para meditar no sacrifício de Jesus. Nós não cremos na quaresma como um modelo sacramental. O católico normalmente não come carne. Bom, antigamente, né? Hoje em dia já não é mais assim, mas antigamente, quem já foi católico sabe, não comia carne, não é isso? Não podia ir a festas. Sônia, você foi católica, não foi, Sônia? Não era assim? Né? Hoje em dia não é tanto, porque essa tradição está perdendo a força em nossos dias, né? E especialmente ali na Semana Santa, né? Há uma devoção maior, mas no geral na quaresma era assim que funcionava. Nós não entendemos esse valor sacramental, mas o valor memorial da quaresma. Um período para se lembrar do sacrifício de Jesus e para a cristandade, de uma certa maneira, rever nos evangelhos, fazer sua releitura, né, dos evangelhos, da morte, do caminhar de Jesus para a cruz. Então nós vamos dedicar tempo nesse período até a Páscoa. Tem 2 ciclos que a gente chama ciclos da Páscoa. O primeiro ciclo é o ciclo da morte e o segundo ciclo, o ciclo da ressurreição. Então, daqui, de hoje, até o dia da Páscoa, até a chamada Sexta-feira da Paixão, nós estaremos no ciclo da Páscoa, ciclo da morte. E depois, o domingo da ressurreição, o ciclo justamente da ressurreição, da glorificação do Senhor. Todo este é o período da Páscoa. E até quando vai o ciclo da ressurreição? Alguém tem alguma ideia de até quando a gente vai com esse ciclo? Ciclo da ressurreição? Vamos lá. Até a segunda vinda? Não. Estou falando aqui no ano litúrgico. Então nós temos 40 dias, né? 40 dias, né, da quaresma, que a gente chama de ciclo da Páscoa, ligado à morte, ok? E depois temos um outro período que vai até X, que é ciclo da Páscoa ainda, ciclo da Páscoa, mas ligada à ressurreição. Até quando? Não. Antes. Até a ascensão. Então, esse ciclo vai até a ascensão. Que são quantos dias? Quantos dias da ressurreição até a ascensão? Quantos dias, gente? 40 dias. Ó, tá afiado, hein, Neilo? Abre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Alguém vai ler para a gente vai ler o verso de número 1 até o verso de número 4. Perdão, até o 3 já dá. Quem achar pode ler. Escrevi o primeiro livro, Som. ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer Marcos. e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Assim, na igreja, todo ano, se você for atento, já está percebendo, já há alguns anos nós fazemos isso, todo ano a gente tem este período, este ciclo, um ciclo que fala da morte de Jesus, a gente chama ele de Quaresma, e a gente enfatiza a caminhada até a cruz, e um ciclo com os resultados da cruz, mais 40 dias, até o dia da Ascensão. Então, este período a gente vai chamar de período da Páscoa, e depois a gente volta a ter o período da igreja, e aí a gente vai falar do Pentecostes em diante, tá bom? Então, assim, você percebe, todo ano a gente vai ter sempre a oportunidade, em um dos evangelhos, sempre acompanhar este período. Este ano nós estamos vendo o Evangelho de Marcos, e se você é ainda mais atento, já vai perceber que todo ano a gente escolhe um evangelho, para desde o Natal a gente fazer as pregações do início do ano. Então, invariavelmente, todo ano você vai ouvir mensagens dos evangelhos. Né? E a nossa busca é de tentar escolher sempre textos novos para a gente, com o tempo, ter ouvido mensagens, né? Se eu permanecer aqui mais tempo, e você também, com os anos passando, a gente ter ouvido mensagens, se possível, em todos os textos do Evangelho, à medida que o Senhor nos conceder graça, né, e tempo para a gente estudar a palavra dele. Tomara que Jesus volte antes, a gente não precisa nem terminar, não precisa nem chegar na Páscoa, e a gente vai direto para o céu, para a nova terra. Mas se ele não voltar antes e nós estivermos vivos, vamos estudar esse período, tá bom? Hoje, o nosso estudo é sobre, depois ele vai passar a projeção ali, é sobre o significado da cruz no Evangelho de Marcos. E nós vamos fazer isso de uma maneira muito simples, não vamos fazer um estudo muito aprofundado, nós vamos pegar a partir, ver o que o Evangelho apresentou em relação a esta visão. Por que a cruz era importante? Aliás, ela é importante nos 4 evangelhos. Mas de que maneira Marcos enfatizou essa importância, tá bom? Eu quero convidar os moços e a jovem senhora a nos dirigir a Deus nesse momento de adoração. Enquanto eles vêm lá, alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Alguma pergunta? Aproveita para a gente... né? Vocês não assustam falar Quaresma na igreja protestante ou na igreja evangélica? Não assusta? Nem um pouquinho? Não? Todo mundo à vontade com essa terminologia? É um pouco estranho, né, pastor? É? O que você estranhou? Não pelo nome Quaresma em si, mas assim, dá uma coisa assim que... Parece que a gente está meio puxando a sardinha para... Dá a impressão que a gente está copiando. que a gente está copiando, né? Quaresma, poderia mudar o dia, 40 dias mesmo. Fica feio, né? Não, são 40 dias, né? Não, mas essa palavra não é uma palavra católica, é uma palavra em português. É que foi usada na tradição católica. Eles usam, mas nós também somos brasileiros. Não, mas a pergunta que o pastor faz Não... não constrange, né? Porque é mais usada no meio católico. Exato. Assim, eu acho que a gente tem que tentar... veja, é que eu falei domingo, nós presbiterianos não usamos muito palavras litúrgicas, mas há igrejas, como a igreja metodista, até a própria IPI, igreja luterana,
igreja anglicana que usam essas palavras sem muita dificuldade, mas para nós eu também concordo que, puxa, parece que nós estamos meio católicos. Mas, gente, vamos lá, né? Nós não podemos perder a nossa tradição porque uma palavra ou outra tem uma ligação mais forte com a Igreja Católica. Domingo eu falei assim, o sinal da cruz. Quem inventou o sinal da cruz não foi o Papa. O sinal da cruz foi criado por os primeiros pais da igreja, lá atrás, Tertuliano, no ano 300 e pouco, quando ele criou esse sinal da cruz como uma maneira dos crentes se identificarem. Uma das. Né? Eu sei que hoje, sinal da cruz, eu que sou crente, nascido num lar evangélico, não sei nem fazer, não sei nem de que lado começa o sinal da cruz. Não, porque na época não existia nem a Igreja Católica ainda. Ela veio a ser Igreja Católica Apostólica Romana depois de como é que é o nome? Constantino. Não, porque a gente vê que a pessoa, o católico passa na frente da igreja, faz o sinal da cruz, mas ele não está nem sabendo por quê. Ele não sabe. Ele até sabe. Ele não sabe, não. Ele até sabe, por respeito, por identificação, né? Mas não sabe o que significa. Não sabe às vezes a origem, né? A origem da... Mas de qualquer maneira, assim, não era um sinal restrito a um grupo. Quando ainda não havia a Igreja Católica Romana, esse sinal foi usado pelos crentes. A Bíblia manda a gente fazer esse sinal? Não. Fazer esse sinal torna a gente mais santo? Não. Sinal tem o poder de nos benzer, né? Porque também é usado para Sabe o que é benzimento, né? Santificar através de um gesto? Também não. É um sinal que vai fazer falta se a gente não fizer? Não. É bonito? É respeitoso? Sim. No nosso contexto, se a gente fizer, vai soar um pouco complicado para nós? Talvez sim, porque a associação é muito forte. Mas, por exemplo, nós também não usamos o crucifixo como eles usam. Mas há tradições reformadas, o pastor vai para o púlpito com uma cruz desse tamanho. Olha aí na internet, você vai ver. São outros costumes, outros lugares. No Brasil, porque a gente foi criado num ambiente muito anti-romanista ou anticatólico, né? O protestantismo aqui foi criado desta forma, a gente criou uma aversão a algumas coisas. Mas nem tudo que eles fazem lá a gente deveria dizer assim, está errado. Sem o... Lá eles usam sem Jesus, né? Lógico. Eles usam com a imagem. Estou falando outras tradições. Nós usam a cruz limpa. Alguns pastores usam mesmo, ganham uma cruz pequenininha de lapela. Né? Mas é que se eu usar todo domingo perde a graça, né? Tem que usar de vez em quando. Encontraram a música? Nem a Renata foi capaz de solucionar esse problema. Eu acho que não vai solucionar tão fácil, hein? Vamos cantar a outra que vocês já têm? Uma coisa que eles usam que é completamente errada é cinza. Cinza? Quarta-feira de cinza, eles colocam cinza. Não sei como é que é esse hábito, mas assim... Veja, gente, vamos tomar muito cuidado. Completamente errado como? Né? A gente diz, é completamente errado, significa o quê? Que eles estão fazendo uma coisa que é pecado? Não é pecado, mas é uma coisa que não tem nada. Então, se não é pecado... É uma tradição católica. O que é importante você saber é o seguinte, você não é obrigado a fazer. Não fazer não está diminuindo a sua fé. Tá bom? Agora, também quando você vira um católico fazendo esses gestos, tenta entender que ele não está fazendo nada assim absurdo contra a nossa fé, né, em favor da fé católica. Há um hino nosso, dizia assim, inimigos aleivosos lutam por fazer nos seus... Mas antigamente a letra deste hino era,
inimigos aleivosos, quer romanos ou ateus. O que esse hino queria dizer? Que os católicos eram nossos inimigos. Então isso era fruto de um ambiente anti-romanista. Era o hino, esse hino tinha, acho que é o 296, acho que é o 296. Hã? Sim, não, no nosso inário está com letra mudada. Esse mesmo. Que hino que é? No 296? 296. Inimigos aleivosos. Como é que é a letra atual, gente? Não é 296 não. Não é 297. Cadê? 297? Chamada final. Não, gente. E cadê a alma sequiosa aqui? Quando lá dos céus descendo para os seus Jesus voltar. Eita. Tudo isso esperando você, viu, Renato? É 147, vê se é isso. Isso. Aqui, ó. Terceira estrofe. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer nos seus. A frase antiga era: da vaidade fiéis servos, quer romanos ou ateus, muitas vezes não. Então assim. Oi? Os modernos fariseus, é isso mesmo, bem lembrado. Isso, eu só pedi para ver o hino, só para ver a autoria, mas não é de quem eu pensei. Assim, hoje, nós temos que entender esse ambiente que a nossa fé foi construída, e a gente tem muita coisa que a gente não concorda com a Igreja Católica Romana, que a gente não aceita, que a gente considera antibíblico. Mas nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não pegar todas as coisas só porque elas são usadas no ambiente católico e dizer não serve absolutamente nada. É um equilíbrio que eu acredito ser positivo. Tá? Sem exagerar nesse tema, vamos começar e louvar o Senhor com os irmãos. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé. O primeiro cântico que nós vamos entoar é o Quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Seu sofrer Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
cálice da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eterno Rei, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Podem se sentar. Meus irmãos, vamos orar, mas pedir a graça do Senhor para nossos estudos. Pai, nós queremos aprender um pouco sobre a importância da cruz no Evangelho de Marcos. Desejamos que o Senhor esclareça os nossos pensamentos, que o Senhor nos ajude a enxergar isso de forma mais completa. Nos dá, ó Deus, uma alma desejosa de aprender e nos dá, ó Deus, inteligência para refletir acerca do que este escritor bíblico nos deixou. Conceda-nos graça para esta hora, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos insistido que o Evangelho de Marcos talvez tenha sido um dos primeiros, eu acredito que sim, tenha sido o primeiro dos 4 evangelhos. Ele inaugura uma maneira de instruir a igreja acerca da pessoa de Jesus. É sempre importante que vocês, que todos nós, olhemos o contexto histórico de Marcos. Lembra? Jesus Cristo nasceu, a gente considera isso no ano 0, e a gente entende que lá no ano 33 ele teria morrido e logo depois ido aos céus. Aqui toda a trajetória de Jesus acontece neste período, e mais especificamente com 30 anos ele começa 3 anos de ministério terreno. Então nesses 3 anos Jesus deixou todo o seu ensino, Jesus trabalhou em favor de nos mostrar exatamente o que era o reino. Entretanto, a vida de Jesus, desde o seu início, tinha um propósito. No Evangelho de Marcos, nós não temos esses dias aqui contados. Marcos, como a gente já viu, seguindo a estrutura do pensamento de Pedro, começa a partir do quê? A partir do batismo de Jesus. Então Marcos, ele não tendo essas declarações iniciais de propósito, e nós recorremos a elas, especialmente em Lucas, quando Lucas disse o quê? Que me importa fazer a vontade de meu Pai. Isso já com 12 anos, Jesus diz isto. Quando chegamos aos 30 anos, aí o Evangelho de Marcos vai enfatizar isso, Jesus continua tendo o mesmo propósito, só que agora essa vontade de meu Pai ainda fica mais clara. E nós vamos ver aqui no Evangelho de Marcos que o propósito da vinda do Filho, ele tem a ver com a cruz. Abra lá em Marcos, capítulo de número 1, capítulo de número 1, o verso de número 1. Quem achar pode ler. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Marcos, olha só, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o propósito, é a boa nova que ele está apresentando. Ele liga isso aqui, no começo do ministério, e há uma frase no final do Evangelho que interliga esse propósito. Próximo slide, só para você ver, abra também aí, já vai aparecer ali. Marcos 15, 39. Outra pessoa lê. Marcos 15, 39. Quem achou pode ler. Ora, o centurião que estava defronte dele, vendo-o assim expirar, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então assim, irmãos, isso aqui é importante a gente fazer essa ligação. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Filho de Deus.
toda a história do Evangelho é para contar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ele conta essa história. E essa história termina na cruz. E ao pé da cruz nós temos um centurião romano. E esse centurião romano faz o quê? Uma declaração da verdade de que Jesus era o Filho de Deus. Então assim, quando a gente olha para toda a história deste evangelho, a gente vai perceber o seguinte: ela é construída para apontar a cruz, e a cruz, como está dito lá, é uma prova. Para Marcos, os crentes do seu tempo, que aqui estão, vivendo aqui no ano 50, no ano 60, no ano 70, depois de Jesus Cristo, eles conheciam a história da cruz, que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, e subiu aos céus. E eles são instruídos a tornar a vida deles cada vez mais cristocêntrica. E eles são instruídos a olhar para a cruz como um ponto importante da fé, ou ponto importante da história. Domingo eu preguei um texto de Marcos enfatizando justamente isso, até no texto do boletim, né, li várias vezes a mesma frase: a cruz é o ponto alto da mudança da história. Na cruz, Deus mudou tudo. Até o dia em que Jesus foi crucificado, o Senhor, a história deve ser contada antes da cruz e depois da cruz, porque até aquele dia, embora a cruz tenha um valor eterno antes da fundação do mundo, a cruz é o ponto de mudança a partir do qual a humanidade em Cristo pôde ser restaurada, comprada, transformada. Abra em Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse 12. Perdão, Apocalipse de número 13, capítulo 13. Verso de número 8. Quem achar pode ler. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Muito bem, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele tem um valor eterno, antes mesmo do mundo existir. Deus já considerava o seu valor. Mas vamos a um outro texto, agora Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, verso de número 5. Verso de número 5 até o verso de número 10, até o verso 11. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você vai ver a cruz, olha, a cruz ela é ponto importante desde a fundação do mundo. A cruz é ponto importante para que Jesus seja exaltado. É por causa da cruz que ele recebe o nome que está acima de todo nome. É por causa da cruz que todo joelho se dobra. E um outro texto ainda, só para a gente encerrar essa introdução, capítulo 2 de Colossenses, verso de número 13 e 14. 13 a 15. Outra pessoa. Me achou? Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito
de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então você está vendo como a cruz é importante, ela é considerada então pelos apóstolos na sequência do cristianismo o ponto marcante de mudança, onde nós somos comprados, onde Cristo vence a morte, onde Ele cancela o nosso escrito de dívida, é onde, a partir do sacrifício, é a partir daquele sacrifício que nosso nome é inscrito no livro da vida, do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, a cruz se tornou então um ponto principal da fé cristã, a morte de Jesus e o seu significado. Mas quando a gente olha o Evangelho de Marcos, a gente deve fazer uma pergunta. Bom, Marcos está explicando tudo isso da cruz? Não, Marcos ainda não está explicando tudo isso. Mas Marcos tem um objetivo ao nos colocar a cruz como uma maneira de olhar para Cristo, de fortalecer a fé. Então nós vamos ver agora alguns versículos em que a cruz é apontada no Evangelho. A cruz é apontada no Evangelho. E o que esses versículos, esses ditos de Jesus sobre a sua própria morte, pode nos ajudar a entender o princípio da cruz no Evangelho de Marcos. Uma coisa interessante, antes da gente passar o próximo slide, antes de passar, é que você vai ver no Evangelho o chamado segredo messiânico. O que é esse segredo messiânico, gente? O que é o segredo messiânico? Alguém já ouviu falar do segredo messiânico no Evangelho? Já ouviu falar? E o que é, Tati? Exatamente. Então, você vai ver, vamos pegar alguns versículos, pelo menos 2 aqui. Abra lá em Marcos, no capítulo de número 5. Capítulo 5, verso 43. Alguém lê para a gente? Marcos 5, 43. A cura da filha de Jairo. Vai lá. Ele deu ordem expressa para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Então, ele deu a ordem que ele fez o milagre, ela ressuscitou e deu uma ordem expressa. Não contem disso, não falem disso para ninguém. Para ninguém. Capítulo 7, verso de número 36. A cura do surdo gago. Outra pessoa. Mas ordenou que ninguém dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele divulgava. Muito bem. Ele recomendou que não dissesse nada para ninguém, embora eles desobedeciam a ordem de Jesus. Quanto mais ele falava, não conte, o que é que o povo fazia? Contava. Parece igual aquela pessoa que você fala assim, eu tenho uma coisa para te contar, mas você promete que não vai falar para ninguém? Ela fala assim, prometo. Se fez assim, gente, não conta, tá? Já tinha fofoqueira desde aquela época, né? A minha ideia desse versículo é que é o seguinte, nós temos tanta dificuldade de entender o reino e tanta dificuldade de aguardar o reino segundo a vontade de Deus, que nós queremos mesmo um reino segundo a nossa vontade. Era isso que acontecia. Por que é que Jesus pedia segredo? O segredo dele como Messias, ou o segredo messiânico? Por quê? Porque não era a hora. Na verdade, Jesus entendia o seguinte, que se ele começasse a fazer esses milagres e isso se divulgasse, muitos iam querer fazer o quê? Tomá-lo e fazerem dele rei. Então, Jesus deveria ser rei. Ele veio para ser rei. Entretanto, não de um jeito, do modelo humano. Só para a gente ilustrar isso, um texto ainda mais claro sobre isso é João capítulo de número 6. João 6. Pode falar, versos 14 e 15. Guarda aí para você ler depois do Zé. Fora os sinais, né? Mas também muitos desses milagres era porque ele se compadecia. Sim.
Ele se compadecia. É verdade, mas ele não fazia o sinal apenas porque se compadecia. Ele se compadecia porque era rei. As profecias anunciavam um rei justo que haveria de se compadecer do necessitado. Se você lê Isaías capítulo 1, ou capítulo 61, a partir do verso 1, você vai ver assim que a vinda do Messias seria vista em sinais da misericórdia dele, de levantar o que estava em cinzas, colocar júbilo. É sinal da messianidade dele a compaixão. É diferente. Uma coisa é ele fazer o milagre. Puxa, você está precisando tanto de enxergar, né? Porque se você não enxerga, você não faz as coisas direito, então vou dar a visão para você. Não era só essa a razão. É que aquela compaixão que ele tinha como rei tem a ver com o tamanho do estrago que o pecado fez. E ele, como um rei justo, ele conserta essas coisas. Entendeu? Então, assim, esse segredo, esses milagres que ele fazia, todos eles apontavam para a realeza dele. Todos eles. Ou porque ele era um rei compassivo, ou porque ele era um rei poderoso. Pode falar. Não era o objetivo dele. Só curar. Por isso que ele pedia para que não fosse... Sim. Ele pede para que não contem. Porque o objetivo dele não era só curar. Ele tinha um propósito maior. Nós vimos aqui, tinha um propósito maior. Então não adiantava ele ressuscitar todo mundo que estava morto naquela época, senão ele ficava lá no plantão de ressurreição, né? Poder ele tinha para tudo isso. Morreu, chama Jesus. Ele pode até chegar 2 dias, aliás, ele pode chegar até 4 dias depois que ainda dá certo a ressurreição. Mas esse não era o objetivo. Olha só, João 6, verso... Já até perdi aqui. 14 e 15. Quem achou? Vai lá, lê para a gente. Depois daqueles homens milagres que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta, que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que alguém devia arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, assim, ele pede um segredo a respeito de si, porque ele haverá de ser rei, mas ele não será rei deste modo. Como é que ele será coroado? Como ele será coroado? Vamos ver já, né? Passa o próximo slide, colega. Oi? Já viu? Epa, voltou. De novo, mais um. A cruz é ensinada. Marcos 8:31. Então, o Evangelho de Marcos, ele na sua primeira parte, até o capítulo 8 mais ou menos, há uma ênfase no segredo messiânico. Essa ênfase no segredo messiânico tem a ver com a ideia de que Jesus está aguardando a hora certa. E a partir do capítulo 8, o próprio Jesus começa a apontar para a cruz. Quem achou pode ler. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Irmãos, assim, é importante que a gente lembre, que a gente se lembre de que ele não está dizendo isso para nós. Ele está dizendo isso para aquele povo lá. Serve para nós, é lógico, mas assim, lembrando que aqueles primeiros leitores estavam agora começando a entender o que tinha acontecido. E então, Marcos, ele faz questão de dizer assim, ele começou a lhes ensinar que era necessário morrer. É muito importante, você que quer firmar a sua fé, quer ter uma fé viva, quer ter uma fé que vença dificuldades, que você considere os valores da cruz. O valor da morte de Jesus era necessário. Mas antes dele curar o surdo gago, teve a mulher Sirofenícia. Ele saiu de Tiro, foi para Sidom e não queria que ninguém soubesse. Mas tem uma frase que diz, no entanto, ele não pôde ocultar-se.
Essa Não. Ele não pôde ocultar-se. No versículo 24 do capítulo 7. Tendo entrado, queria que ninguém... Ah, sim. Desculpa, mas aí é antes do milagre. A multidão... Veja só. Parece que ele não queria fazer nada, mas não pôde ocultar. Não é assim. Aí eu vou usar o argumento a meu favor. Vamos lá. Jesus multiplicou os pães. Capítulo 6 ou 7? Capítulo 6, né? Capítulo 6. Multiplicou os pães. João disse para nós lá que quando ele multiplicou os pães, a multidão queria fazê-lo rei e ele escapou. Ele entrou no barco e mudou de lado foi para outra banda do Mar da Galileia. Aí lá na outra banda do Mar da Galileia, né, logo a seguir, compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Verso 45 do capítulo 6. Ele vai para outra terra. Lá em outra terra, ele ainda vai ter um embate com os fariseus. Eles se reúnem, eles vêm de Jerusalém atrás de Jesus e vai ter um embate sobre a tradição dos anciãos. Jesus está tendo aquela discussão e ele está percebendo que os fariseus estão começando a ficar contra ele. Os fariseus estão contra ele por 2 motivos, mas o principal deles é porque ele está fazendo milagres. E o que é que eles têm medo? Quando Jesus faz seus milagres, do que eles têm medo? Porque o povo está querendo fazer dele rei. Os fariseus falam assim, nós não queremos isso. Então eles vão tentar provar que Jesus não é santo coisa nenhuma. E eles vão tentar encontrar vários defeitos em Jesus. Bom, tá certo. Aí Jesus, tendo essa situação diante dele, muda de lugar, vai para Sidom. E o que ele quer? Não quer publicidade. E para mim o argumento a meu favor é justamente que Jesus não quer publicidade. Que Marcos diz, Jesus não quer. É que o povo não obedece. Né? Jesus não... Então você vai ver a ênfase de Marcos nesses capítulos ao segredo messiânico. Então é isso que eu estou dizendo. Esses textos a gente vai ler, ele não pôde ocultar-se, tudo bem, porque as pessoas foram lá, Jesus está aqui, gente. A hora que fala Jesus está aqui, um monte de gente vai atrás. Né? Não sei explicar. Jesus se tornou popular por causa dos seus milagres. Né? Ele não pôde ocultar-se a situação humana dele. Não é que ele não teve poder para ocultar-se, é que ele não ficou em oculto, né? Foram lá e sabiam que ele estava lá. Enfim, Jesus tem a intenção de guardar este segredo para o momento certo. E aí então ele começa a ensinar a respeito da cruz. Esse é o ponto desse slide. A cruz precisava ser ensinada. Não adiantava, então, na minha percepção do Evangelho, simplesmente dizer, Jesus morreu na cruz. O evangelista, ele começa assim, você precisa entender, você precisa perceber, é preciso construir na nossa mente o valor da cruz. Se a gente simplesmente, hoje, quando evangeliza, a gente diz, Jesus morreu por você. Não é assim que a gente evangeliza? Você encontra uma pessoa, o que você precisa dizer para a pessoa para que ela seja salva? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Mas espera aí, crê como? Crê que Jesus morreu em seu lugar. Para quê? Para te salvar. Muito bem. Veja, quase sempre a gente tem uma mensagem já mais ou menos pronta. Para o evangelista Marcos, essa mensagem envolvia explicar o valor da cruz. Os discípulos precisavam ter um aprendizado acerca da cruz antes que a cruz acontecesse. Próximo slide. A cruz é ensinada. Próximo. Virou, voltou. É isso aí. A necessidade de compreender a cruz. Marcos 9, 31 e 32. Fortalecendo esse argumento. Outra pessoa lê para a gente. Vai lá.
discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Olha só, Jesus passou 3 anos ensinando seus apóstolos e ensinou várias coisas. Mas Marcos começa a nos mostrar que um dos ensinos mais importantes de Jesus aos seus apóstolos era ensinar-lhes os valores ou o valor da cruz. Para o apóstolo Paulo, isso se tornou tão importante que olha como é que ele escreve. Abre aí em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1. Verso de número 22 a 24. Ah, 25, aí a gente completa o texto. Olha lá, 22 ao 25. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ainda nessa mesma carta, capítulo 2, versos 1 e 2. Outra pessoa. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você vai ver os vários momentos de Jesus com os apóstolos em Marcos. O ensino da cruz e a compreensão da cruz será o foco. Você vai ver algumas vezes Jesus sentando com seus discípulos, tendo um momento a sós com eles e dizendo assim: olha, eu preciso morrer na cruz. Nós não sabemos se todo o ensino de Jesus era só aquelas palavras. Possivelmente não. Possivelmente Jesus tinha dito algo mais, mas eles tinham dificuldade de crer. Por que eles tinham dificuldade em crer? Porque é o que Paulo disse, a cruz para nós é uma loucura. A cruz, veja, a cruz como vitória é uma coisa estranha. Então, a igreja que está vivendo um momento difícil, logo depois da ascensão de Jesus, sendo perseguida, perdendo tudo, ela precisava fortalecer esse conceito da cruz. Você lembra os homens lá no caminho de Emaús? Sabem essa história? 2 homens estão no caminho de Emaús e estão indo para casa. Por que eles estão indo de volta para casa? Eles eram discípulos de Jesus. O que aconteceu que eles estão indo para casa? Eles perderam a esperança. Porque aconteceu o quê? Bom, eles estavam seguindo Jesus, eles estavam super motivados do lado de Jesus, mas aconteceu que Jesus morreu na cruz. E aí eles estão indo para casa, tristes, conversando, falando: você viu, rapaz, olha, eu esperava que era Jesus, que ia dar certo, e não deu. Não creram também, né? Sim, eles não creram. Não creram no quê? Que Jesus ia morrer. Sim, Jesus ensinou para os seus discípulos. Mas eles, como a gente leu aqui, ó, lá no finalzinho, eles tinham dificuldade para compreender a cruz como a resposta de Deus. Então, o evangelho de Marcos vai ser um evangelho que aponta para a cruz e a necessidade de olharmos para ela com consciência do seu valor. Eles foram para casa, tal, eles estavam cabisbaixos, aí Jesus entra no caminho, entra na conversa. Do que vocês estão falando? O que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu, que Jesus, Nazareno, foi morto, tal. E aí Jesus vai falar: mas vocês são tardios para crer em tudo que os profetas escreveram a meu respeito, que importa que o Filho do Homem fosse entregue, morresse. Jesus novamente explicando aos seus discípulos o valor da cruz. Quando ele aparece para os apóstolos e aparece para Tomé, qual é a marca, qual é a prova cabal de que ele era Jesus? Diz assim:
Tomé chega e fala assim, eu não acredito que seja Jesus. Para Tomé realmente acreditar, o que precisava acontecer? Tocar em Jesus? Deixa eu ver se é você mesmo, Jesus. É mesmo, é Jesus? Não. Tem mais. Tocar, se eu não pôr o dedo nas feridas, eu não vou crer. Quando Jesus aparece, o que é que Jesus usa para provar para Tomé que ele era o Filho de Deus, que ele era Jesus? O que ele pega? Pega a mão de Tomé, coloca nas suas feridas. Qual é a resposta de Tomé? Senhor meu e Deus meu. A prova, a cruz, foi o convencimento de Tomé. Não sei se você consegue fazer essa ligação. A cruz, ela é importantíssima para nós. Você é um crente que está vindo à igreja e não entende o significado da cruz, por isso você não entende por que deve ser uma pessoa mais santa. Se você é um crente que está vindo à igreja e não entende o significado da cruz, você não sabe por que adora o Senhor. Se você é um crente e não entende o significado da cruz, você não sabe o que é a ligação íntima que a gente tem com Deus por meio do corpo. Você não entende o sacramento. Então você precisa entender a cruz. Mais um slide. Próximo. Agora nós vamos ter um momento da cruz diferente. Jesus vai falar da cruz e vai explicar aos seus apóstolos a respeito da cruz. Capítulo 10, verso de número 32. Ele vai explicar a respeito da cruz e vai conectar a cruz a Jerusalém. Pergunta, por que Jesus tinha que ser crucificado em Jerusalém? O que tem em Jerusalém de tão especial? Jesus podia ser crucificado, por exemplo, na Galileia? Jerusalém era na Judéia. Jesus podia ser crucificado na Galileia? Podia? Podia ou não, gente? Poder podia, né? Mas seria a mesma coisa? Não. Por que tinha que ser em Jerusalém? Hein? Será que tem alguma razão para ser em Jerusalém? Bom, o que Jerusalém é de especial, hein? Jerusalém é o quê? Cidade de quem? Jerusalém é a cidade de quem, historicamente? Em Israel, Jerusalém era conhecida como a cidade de quem? Dos judeus. E os judeus, não tinha judeu em outra cidade, gente? E as outras cidades não eram cidades dos judeus? Lá era o centro. Centro do quê? Mas por que era o centro da Judéia? Centro dos judeus? Hã? Era a cidade de Davi. Era a cidade onde estava o quê? O que tinha em Jerusalém? Ela carregava a ideia do quê? De ser o centro do governo, o lugar onde deveria ficar o rei. Irmãos, assim, vamos ler esse texto lá em capítulo 10, verso de número 33 e 34. A morte e o entregarão aos gentios. Não descarnecê-lo, cuspir nele, aceitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Ele mais uma vez fala sobre a sua morte. E agora ele aponta para o local dela. Ele fala de Jerusalém. Isso tem um significado no Evangelho quando a gente conecta isso a um outro texto. Nós vamos chegar nele já já. E nós vamos ver que a partir daqui, Jesus vai começar exatamente aquele último período dele em Jerusalém. Para você, isso começa lá no capítulo de número 11, a entrada triunfal, né? A entrada triunfal em Jerusalém. A entrada triunfal, ela tem um significado especial porque ela aponta justamente para a ideia do quê? Da realeza. Olha só, verso de número 10 e 11 do capítulo 11.
Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então assim, ele entrou em Jerusalém sob essa aclamação de rei. Ele antes não queria popularidade, lembram disso? Ele não queria popularidade, tinha o segredo messiânico. Mas nesse momento aqui, há uma virada, há uma mudança. E essa mudança é que agora Jesus aceita exatamente os gritos de Hosana da multidão. Hosana que vem em nome do Senhor. E aqui, bendito o reino que vem. Próximo slide. O começo do fim. Marcos 14, versos 8 e 7. Ele está em Jerusalém. Oi? Ah, deixa eu ver o que aconteceu. Pode ser 8 e 9, né? É 8 e 9. É 8 e 9. Muito bem observado, viu, meu irmão? Aproveita e lê, vai. Aliás, a partir de agora só você vai ler. Tô brincando. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a sua memória. Aí ele está em Betânia. Lembra, ele foi com os 12 para Betânia. Ele está em Betânia e ele é ungido. Nesse momento em que ele é ungido, ele faz essa afirmação. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Apontando para a sua morte, apontando para a sua cruz. A unção aqui mostrava a importância dele, do rei, como rei. E ele diz assim que esta situação era o evangelho. Lembra que o evangelho é uma palavra que Marcos está usando desde o início. E apontar para a morte dele, para a realeza da sua morte, era o princípio do evangelho. Então você une cruz, evangelho, cruz, reino e evangelho. Ele está em Jerusalém para ser coroado rei. Próximo slide. Eu disse que ia fazer um gesto, né? Ia fazer um gesto assim, passa o slide, mas eu esqueço disso. Ali em Jerusalém, Jesus Cristo está unindo evangelho, reino e cruz. E ele agora vai unir uma outra coisa a esta fórmula: evangelho, reino, cruz e discípulos. Os discípulos agora estão começando a ser preparados para entender a cruz de uma maneira ainda mais profunda. E isso acontece talvez na ceia. 14, 22 a 24. Vai lá, Vitor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Um pouquinho antes, lá no capítulo 10, João e Tiago, né, a mãe de João e Tiago chegam para Jesus fazer uma proposta assim: Senhor, nós queremos, no teu reino, Senhor, faz favor, põe os meus filhos na melhor posição, um à direita e outro à esquerda. O Senhor escolhe qual dos dois, mas Tiago e João, o Senhor sabe, eles são especiais. Desde que nasceram eu vi que esses meninos tinham futuro. Aí Jesus chega para eles e diz assim: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles ainda não estavam preparados, mas agora Jesus começa a comungar com ele do mesmo corpo e do mesmo cálice. A ceia é o sacramento instituído para nos fazer lembrar da sua morte e ressurreição. Para que a cruz continue sendo importante. Marcos está construindo essa importância da cruz na mente dos que estão lendo. E assim,
Participar da ceia, irmão, que é uma coisa que a gente pode tornar um mero hábito, é muito importante. É uma decisão muito importante. É trazer a cruz para a experiência do dia a dia. É trazer a cruz para a vida hoje. É lembrar da sua importância. Aqui Jesus reparte, ele junta os discípulos à sua morte na cruz. E justamente essa consciência de união com Cristo na cruz é que vai ser a mensagem de perdão lá na frente pelos apóstolos. Olha só, Romanos 6, só para lembrar isto. Verso de número 5, até o verso de número 8. Romanos 6. Se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Crucificação é a crucificação de Jesus e a nossa. A nossa participação no reino passa pela cruz. Só um quebrantamento diante da cruz é que nos credencia. Próximo slide. A cruz do rei. Assim, o reino, ele se estabelece então na cruz. Lá ele cancela a dívida. Lá ele alcança para si o nome que está acima de todo nome. Lá nosso nome é inscrito no livro da vida do Cordeiro, morto antes da fundação do mundo, por causa da morte na cruz. E a cruz aqui, o Evangelho deixa claro para nós que era a cruz do Rei Jesus. Abre aí 15, 26 e lê para a gente. Por cima dele estava escrito o título da sua acusação: o Rei dos Judeus. O Rei dos Judeus. Vira aqui toda a história da cruz no Evangelho de Marcos. É lógico, a gente está vendo de maneira simples, sem muitos detalhes. Mas eu queria que vocês percebessem o quanto este evangelista está dedicando tempo para mostrar aos discípulos que precisam fortalecer a sua fé, a importância da cruz. Ele liga o Evangelho, o reino, a cruz e os discípulos. Diz assim, tudo isso, todas essas coisas precisam estar unidas para que a igreja progrida, para que a igreja se mantenha. Porque o reino é isto. O Evangelho é mostrar a cruz às pessoas. Por isso Paulo vai dizer, eu não prego nada a não ser o Cristo crucificado. Pedro vai escrever assim, nós precisamos entender que pelo sangue que foi derramado nós fomos comprados. O sangue precioso nós fomos comprados. Essa era a mensagem do Evangelho e é até hoje. Para finalizar, nós vamos voltar àquele versículo que está fechando essa história. O último slide. O último slide é esse. Não, esse é o penúltimo. Quando Jesus morre. Jesus deu um brado e morreu. E aí vem a expressão justamente do centurião. Vamos ler juntos? Verdadeiramente. Este homem era o Filho de Deus. De novo. Verdadeiramente. Este homem era o Filho de Deus. Agora então, depois que eu disse tudo isso, vamos pensar um pouco. Vocês entenderam? Aquele homem que morreu por nós era o Filho de Deus. Essa cruz, ela não é só um símbolo da injustiça dos homens. Ao contrário, ela é o símbolo da justiça de Deus. Sem a cruz, eu e você não somos nada. A nossa fé não se fortalece sem o Cristo crucificado. Se a gente não tem tempo para meditar no valor da cruz, a gente não tem tempo para Deus ainda. Às vezes a gente canta a cruz com uma pobreza de espírito, a nossa alma não entende a cruz. Nós precisamos dela.
Eu sei que a gente precisa de muita coisa para viver nesse mundo, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa da família, a gente precisa dos amigos, a gente precisa de tudo. A gente precisa comer, vestir. Mas uma das coisas, ou a coisa mais importante que eu e você precisamos é de um verdadeiro conceito do que é a cruz de Cristo. A cruz é o centro. A cruz é o centro de todas as coisas. Ali Deus mudou a minha vida e mudou a sua. Ali Ele mudou o mundo. A gente costuma dizer antes de Cristo, né? Não é assim que a gente usa? Assim, AC e DC. Quer dizer o quê? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Eu acho que a gente pode dizer assim também, ó. Antes da cruz e depois da cruz. Um escritor, eu não lembro agora quem é, eu acredito não lembro o nome de quem eu acredito. Fugiu o nome. Ele disse assim, na cruz de Cristo, duas coisas que pareciam irreconciliáveis aconteceram, ou se juntaram. Uma delas é a justiça de Deus. Na cruz, Deus realmente cobrou o preço de todo o pecado. E a outra delas, o amor. Sabe quem que foi que disse? Acho que foi o Sproul. Não, acho que foi antes dele, foi antes do Sproul. Esqueci, me fugiu o nome. Eu acho que é o A.W. Tozer, Arthur Tozer. Ou o A.W. Pink, um dos dois, ou Pink ou Tozer. Depois vocês pesquisem. Na cruz, a justiça e o amor. Duas coisas pareciam irreconciliáveis, elas se juntaram. O amor que nos atingiu com perdão e graça. E a justiça que atingiu o próprio Jesus com a sua ira. Que coisa impressionante. Ali a cruz mudou tudo. Para Marcos, a cruz então é a cruz do nosso rei. O Tim Keller, é o autor? Tim Keller escreveu este livro, eu acho que vale a pena a gente, quem sabe, adquirir e estudar ele em tempo oportuno. A cruz do rei. Eu acho que nós precisamos entender mais como a cruz coroou Jesus com a vitória e a nós também. Alguma pergunta? Quem nunca tinha visto a cruz por esse lado, gostaria de fazer alguma observação do que aprendeu hoje? Ou todos vocês já tinham uma ideia da cruz? Hein? É o feriado, né? Nós estamos todo mundo meio devagar. Eu queria que a gente exercitasse nesse período, até a Páscoa, estudos sobre a cruz. Que a gente lesse em casa a respeito da morte de Jesus. Se você tiver literatura, leia literatura sobre a cruz. Estamos falando aqui do livro de Tim Keller, A Cruz do Rei. Um outro excelente livro sobre a cruz é A Cruz de Cristo, de John Stott. Vale a pena a gente procurar literatura sobre a cruz e entendê-la melhor. Tá? Que a gente desperte o coração para entender mais o significado, a importância, a centralidade da cruz na nossa fé. Nós não podemos pregar um Cristo qualquer. Nós pregamos Cristo e Ele crucificado. As diversas instituições fazem seus símbolos. Os símbolos quase sempre mostram a força da instituição, não é isso? Por exemplo, qual é o símbolo do comunismo? Símbolo do comunismo, alguém tem ideia? Uma foice e um martelo, mostrando a força do trabalho, né, do proletariado. O nosso símbolo não é assim, né? Nós pegamos como símbolo, como marca, desde cedo a igreja cristã assumiu essa ligação com a cruz. Ela é mais que um símbolo. Ela é o próprio perdão de Deus para nós. Oi. No domingo, eu e a Giovana, a gente estava estudando liturgia e a gente tinha o hino 266 para interpretar. Aí até, só para compartilhar mesmo, a gente começou a perceber que o foco do hino era a cruz. Não era
Vamos ver o hino 266? Acho que conta exatamente da cruz, né? Então, o refrão fala que tem uma mensagem da cruz. Aí ele faz até a comparação de um dia eu vou trocar a cruz pela vida. É muito interessante. A gente estava estudando e a gente até comentou que tem um significado muito profundo, né? Achei Uma pergunta para vocês, aproveitando esse gancho aí. Ela disse assim, o hino diz, né? Que um dia, em lugar de uma cruz, a coroa, Jesus me dará. Dá para ver a ligação entre cruz e reino. Mas eu pergunto, nós vamos esquecer da cruz na eternidade? Não? Como é que vocês sabem? Nós vamos esquecer da cruz? Vocês disseram não. Todo mundo disse não ou tem alguém que disse sim? Vamos esquecer da cruz? Acho que sim. Você acha que não? Vamos lá. Quem acha que sim, por quê? Porque as coisas terrenas não vai lembrar. Quem acha que não, por quê? Eu acredito que a nossa memória, ela continua, só fazer uma analogia com Adão e Eva. Certo. Deus criou Adão e Eva perfeitos, sem pecado. Certo. E eles tinham memória. Depois da queda, a gente continua com memória. Pós-ressurreição, a gente vai continuar tendo memória. Certo. Obviamente com um corpo glorificado e memória do que a gente tem que ter. Então nós vamos lembrar por causa da memória, não é isso? Não por conta da memória. Não? Mas eu acredito que essa característica da memória a gente continue tendo. Isso vai ter, senão... Já pensou se a gente não lembrar de nada? Como é que é o meu nome? Onde é que eu estou? Então, exatamente. Eu meio que uso isso também para justificar quando alguém pergunta se a gente vai lembrar, se a gente vai reconhecer os outros no céu. Assim. Certo. Eu acredito também que sim. Certo. Por conta disso, eu acho que a cruz, eu acredito que a cruz, como a gente vai lembrar da história que aconteceu. O marco principal da nossa vida cristã, ela vai ser lembrada, eu acredito, de uma forma muito mais intensa. As marcas da mão de Jesus. As marcas da mão de Jesus. Será que ele não vai curar? As marcas dele não foram saradas? Será que vão estar lá? Se ele ressurgiu num corpo glorificado e toma depois a mão na mão. Então tá lá ainda, né? Mas por que não? Faz sentido o contrário. Por que não louvá-lo pela cruz? Não faz sentido. Mas nós vamos... Eu acho que a gente vai lembrar. Eu vou dizer, Zé, a gente vai lembrar da cruz. Sabe por quê? Porque todos os dias nós vamos ver a cruz. Como é que a gente vai ver a cruz? Fala, Laila. Você está assim, estou sentindo que o seu eu teológico está querendo se manifestar. Está ouvindo as teorias da vovó. Né? Gente, quando a gente olhar para o trono, quem que está sentado no trono? O Cordeiro? O motivo vai ter de você estar ali. Não, gente. Quando a gente olhar para o trono, para o nosso rei, a aparência do nosso rei vai fazer a gente pensar em quê? Na cruz. Por quê? No trono está quem? Como é que é a música que a gente canta? É o Cordeiro. Além disso, né? É o hino lá de Apocalipse, né? Capítulo 5 de Apocalipse. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória. Mas não disse que lá nós não teremos tristeza, nem... Mas a cruz é tristeza? A cruz não é tristeza. Veja, aí é que está. Não, você está perfeito na sua colocação, você está certo. É a nossa maneira de ver a cruz que precisa ser mudada. Foi isso que Marcos estava propondo. Os homens de Emaús, do caminho de Emaús, estavam olhando a cruz como a derrota de Jesus. E Marcos está propondo um olhar para a cruz como a vitória. É assim que os apóstolos ensinaram a cruz. Veja, nós precisamos trabalhar isso. A cruz de Jesus não foi levada à cruz porque os homens são traidores. Isso tudo como é que fala? Foram todos instrumentos, a rebeldia dos homens, causas secundárias. Mas a causa primária dele ter ido à cruz foi a vontade dele e do Pai. Ele vai à cruz voluntariamente e na cruz ele cativa, ele toma para si nós que estávamos presos. Então, a nossa lembrança da cruz não vai gerar tristeza. Nós na carne,
Carne, hoje, como nós estamos. Hoje, né? Na morte nós sentimos... Não, sim. Mas é que eu estou falando assim, lá no céu nós vamos lembrar, lá no céu nós vamos olhar para a cruz, vamos olhar para o trono e vamos ver o Cordeiro que foi morto. Nós estamos tristes porque mas lá na nova experiência, a nossa mente vai... Lógico, mas esse é o propósito do Evangelho, já transformar nossa mente hoje. Nós hoje já podemos olhar para a cruz e dizer, sim, eu amo a mensagem da cruz. Ela não é mais uma mensagem de tristeza para mim, ela é uma mensagem de vitória para mim. Ela é uma mensagem de alegria para mim. O Evangelho não é a pregação de uma tristeza, é a pregação de um Cristo crucificado, mas na perspectiva de que ali, daquela forma, ele se tornou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É interessante que o Evangelho de João, quando se refere à crucificação de Cristo, ele usa a palavra glorificação. O Filho não foi glorificado, o Filho vai ser glorificado. Filho vai ser glorificado, é verdade. Lá em 17, né? 17 de João. Ainda glorifica o teu Filho. Né? Então, assim, é importante que a gente já mentalize a cruz com essa perspectiva positiva. Isso é significativo. Essa nossa dificuldade que nós precisamos lidar com ela, o Evangelho trabalha. Olhar o Cordeiro é olhar a cruz lá no céu e na nova terra. Nós nunca vamos esquecer da cruz, é a minha perspectiva, olhando para os textos de Apocalipse. Olha lá, capítulo 6 de Apocalipse. Quem é que abre os selos? Cordeiro. Quem é que vence a besta? O Cordeiro. Né? Então, assim, é importante a cruz para nós. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos... Fala, meu caro. É isso aí. Sabe tocar? Sim. De cor? Vamos cantar? Será que todo mundo sabe? Será que eu sei? Não, não é do Inário. Ao que está... Vamos ficar em pé. Apocalipse 5:3. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Um dia, Senhor, nós desejamos estar diante do trono, diante do Cordeiro, e adorar o Senhor, e dar-lhe e entregar-lhe toda a glória, toda a honra, a que fizeste jus, porque morreste na cruz em nosso lugar, e conquistaste para si mesmo tal proeminência e tal nome que está acima de todo nome. Ó Pai querido, ensina-nos a respeito da cruz, que ela marque a nossa vida com quebrantamento,
que ela nos desperte para uma vida de santidade, que tenhamos olhos para ver estas coisas, e ouvidos para ouvir, e coração para entender, a fim de que nossa vida, ó Pai bendito, seja o espelho de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Cordeiro perfeito de Deus que deu a vida por nós. Nos abençoe e nos estimule, aumente a nossa fé e nos ajude no propósito de assim pensar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode assentar, obrigado, que Deus abençoe. Eu quero agradecer as orações, agradecer os e-mails, as mensagens. Hoje eu completo 20 anos de vida conjugal. Márcia me aguenta por 20 anos, é tempo, hein, gente? Fora os 7 anos e pouco de namoro, né? E eu sou muito grato a Deus.